Eu recebi uma pergunta no meu Instagram e eu gostaria de trazer ela para a gente conversar aqui, porque faz todo sentido dentro desses assuntos que a gente vem conversando sobre arquitetura comercial. Uma arquiteta me perguntou: Camila, quer dizer que o arquiteto que trabalha com arquitetura comercial nesse segmento, ele também faz estratégia de marketing, posicionamento para as marcas? Bom, é uma pergunta extremamente relevante e interessante dentro de tudo que a gente vem conversando, e é bem importante que fique claro logo no início, né, dessas nossas conversas, a função, né, do arquiteto nesse contexto. Então, eu entendo que a gente tem que olhar para o mercado e colocar realmente cada macaco no seu galho. O arquiteto não faz estratégia de marketing, o arquiteto não faz projeto de comunicação visual, o arquiteto não faz projeto de visual merchandising e montagem de vitrine, tá? Não é função do arquiteto desenvolver todo esse trabalho que também vai para o ponto de venda para complementar toda a estratégia da marca. Mas por que eu trago isso? A importância do arquiteto conhecer cada área, conhecer cada assunto, e não é conhecer superficialmente, é realmente conhecer a fundo. Bom, eu tenho lá um negócio que fez um trabalho de marketing, desenvolveu uma estratégia de negócio, de posicionamento, definiu o seu público-alvo, definiu a sua estratégia de crescimento no mercado. E aí ele construiu uma marca, trabalhou branding, levou significado para essa marca e tem toda uma linha de pensamento para conseguir atrair o consumidor, né? E valorizar esse produto ou serviço ao qual esse negócio está trabalhando. E aí ele chega, né, para o arquiteto para desenvolver o projeto do ponto de venda. E aí o que acontece? O arquiteto não tem conhecimento sobre nenhuma dessas áreas, ele não entende de marca, não entende de brand, não entende de marketing. Bom, o que ele vai fazer? Ele vai desenvolver o projeto dele totalmente limitado nos seus recursos de arquitetura, né? De materiais, de formas, desenvolver a funcionalidade, ergonomia, circulação, mas ele não tem entendimento sobre esses recursos que foram todos trabalhados para desenvolver as estratégias dessa marca. O que ele faz? Ele trabalha o projeto dele e ele acaba negando ou impedindo que essas estratégias sejam trabalhadas dentro do ponto de venda. A estratégia de comunicação visual, a estratégia de marketing. Por quê? Desconhecendo esses recursos, ele usa ferramentas de arquitetura que impede a utilização ou a construção dessas ideias, de todo esse planejamento que o branding e que o marketing fez. Então, o ponto de venda ele vai perder sua função de um trabalho que foi desenvolvido, né, com bastante cuidado, com olhar para o mercado, já aconteceu o entendimento do que esse público-alvo quer. E aí o arquiteto vai e trabalha dentro dos seus recursos limitados e bloqueia todo e rompe toda a possibilidade dessa conexão no ponto de venda em função do seu desconhecimento desses recursos, dessas ferramentas e de tudo que foi proposto. E da mesma forma, o visual merchandising. Para a gente desenvolver um mobiliário adequado, para ter uma flexibilidade para o VM conseguir vir depois e fazer uma estruturação, uma exposição adequada de produto, trabalhar com ponto focal, fazer estratégias de cores ou de modelo ou de segmento, enfim, o que for, a gente tem que entender esses recursos de visual merchandising para que a gente consiga disponibilizar depois o espaço de uma forma adequada, com mobiliários adequados, para que o VM venha e consiga desenvolver o seu trabalho. É lógico que o mundo ideal seria que todo mundo estivesse trabalhando junto, conversando junto, alinhando todas as estratégias antes de ir para a execução, para que tudo fique muito alinhado. Grandes empresas trabalham dessa forma, empresas mais estruturadas. Temos também alguns escritórios, algumas agências de arquitetura que têm internamente equipes especializadas para cada área.
E aí, quando o arquiteto vai trabalhar esse projeto, ele já tem o briefing de tudo, ele já tem o direcionamento de tudo, ele já tem a estratégia de VM do que a marca vai fazer, enfim. Aí ele consegue fazer um trabalho alinhado. Mas quando isso não acontece, quando a gente está falando de oferecer o projeto de arquitetura num contexto em que o cliente já tem essa formatação de marketing de marca e depois ele vai entrar com um trabalho de visual merchandising, eu tenho que entender de tudo isso, eu tenho que me aprofundar em todos esses temas para que eu consiga fazer um projeto relevante para essa marca e para esse consumidor. Eu vou falar isso infinitas vezes, porque é só isso, né, que a gente precisa entender para captar todas essas informações e utilizar todos esses recursos no nosso projeto. Então, nós vamos trabalhar o projeto de arquitetura, que é aquilo que a gente faz bem. Mas para ele estar especializado, para ele estar direcionado, a gente tem que entender de todas essas disciplinas, de todas essas áreas que eu estou conversando. Olha, eu já tive feedback aí de situações no mercado, de que existe uma crise bem grande, uma briga aí entre as agências de marketing, de publicidade, de comunicação com a arquitetura, né? De forma que algumas agências já estão desenvolvendo o conceito de projeto de arquitetura para ser trabalhado no ponto de venda. E aí, o que eu tenho para dizer sobre isso? Nós, profissionais de arquitetura, que temos que estar preparados para atender o mercado, para atender essas novas necessidades do ponto de venda. Porque se a gente não se preparar, nós vamos ser consumidos por outras ferramentas, outras disciplinas que vai realmente atuar na nossa área, se a gente não estiver preparado para oferecer isso para as marcas, para oferecer isso para o mercado. Então, por que as agências estão fazendo isso em alguns momentos? Porque ela desenvolve uma estratégia extremamente interessante, um trabalho super profundo, todo amarrado com a necessidade do mercado, com a necessidade daquele público-alvo. E aí, quando chega o arquiteto que não entende nada disso, desenvolve um projeto que nega ou que impossibilita de ser trabalhado isso no ponto de venda. Então, vamos nos aprofundar nisso daí. Quem realmente tiver interesse de trabalhar nesse mercado, vamos aprofundar nessas disciplinas todas, vamos nos especializar para a gente conseguir trabalhar projetos interessantes e mostrar o poder da arquitetura nesse sentido, né? Que a gente consiga agregar valor e trabalhar todas essas disciplinas integradas, tá bom? Então, espero que eu tenha conseguido responder essa pergunta, que foi muito interessante para esse contexto que a gente vem conversando. E qualquer coisa diferente disso, tragam, vamos conversar, que é sempre muito enriquecedor. Muito obrigada.